Olá, amigos, é um prazer estar com vocês. Eu inicialmente gostaria de agradecer ao Ministério da Saúde e à OPAS a possibilidade de estar conversando com vocês sobre esse assunto tão importante na atualidade como é o Covid e gestação. Meu nome é Rosiane Matter, eu sou professora titular do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina Unifesp e coordenei o grupo de trabalho que realizou o Manual de Orientações na assistência à gestante, parturiente e puérpera na frente à pandemia com o Covid. Esse manual consta de vários capítulos que tentam abordar diversas áreas da boa assistência à gestante e à puérpera. E o capítulo que me coube falar com vocês é sobre a transmissão da doença, formas de prevenção para a gestante e para a puérpera e a preocupação da prevenção para os profissionais de saúde e, por isso, como se deve usar os EPIs. Então, falando da transmissão, né? Então, a gente tem que imaginar que a gente está no consultório e uma gestante chega para a gente e pergunta, né? Meus parentes estão vindo em casa, eu posso abraçar esses meus parentes? Nenhum de nós tem nenhum sintoma de gripe ou de Covid. Pode? Não, não pode, gente. Por quê? Porque a Covid ela é transmitida através de gotículas e aerossóis que a pessoa expele quando ela está falando, quando ela está tossindo, quando ela está espirrando. E essas gotículas ficam no ar um tempo muito, muito grande e ficam na gente. Então, quando você beija alguém, quando você abraça alguém, quando você aperta a mão de alguém, você está tendo a possibilidade da transmissão da doença por um contato direto. E isso a gente tem que estar falando para as gestantes e para as puérperas que elas não podem ter esse contato com nenhuma outra pessoa pelo risco da transmissão da doença. Essa mesma gestante pergunta para a gente, olha, minha tia quer vir aqui e trazer a filha dela. A filha dela eu posso beijar? A criança não tem Covid, não é? Não é verdade. A criança pode manifestar menos a doença, mas ela pode ter a doença e transmitir para a gente. Uma outra pergunta comum é, se eu estou tossindo, mas eu estou tomando cuidado de colocar minha mão na boca, na frente da boca, com isso eu estou protegendo os outros? Também não é verdade. Lembrar que sempre deve ser colocado não a mão, mas a dobra do cotovelo, porque a mão com o Covid a gente pode colocar em outras áreas e com isso contaminar objetos. Então a gente tem que estar frente a alguém que está tossindo, ensinando essa pessoa, ensinando a nossa gestante e falando para ela lembrar os amigos e os parentes desses cuidados. E ela ainda pergunta para a gente, um parente meu teve Covid, mas já faz 2 meses, então eu posso estar perto? Não pode também, porque não se tem certeza se a pessoa pode ter Covid novamente e por quanto tempo ela pode manifestar alguma transmissão. Então, na verdade, o cuidado deve ser o tempo todo e com todo mundo. Uma outra coisa que a gente vê muitas grávidas perguntarem é, se eu uso máscara direitinho, eu estou totalmente protegida? Não está, né? O isolamento continua, a distância entre uma gestante e outra e outras pessoas é importante, porque mesmo com máscara, e lembrando que a máscara tem que ser uma máscara grossa, que realmente tem uma trama boa, que o vírus não passe por ela. Então, máscara que é lavada muitas vezes não pode ser usada e a gente tem que ensinar isso para as nossas grávidas e também tem que estar cobrindo o nariz e tem que estar apertado no nariz. Mas mesmo com todos esses cuidados, há a possibilidade da pessoa pegar a doença, né? Quando eu saio de casa, né, e às vezes a gente recebe grávidas usando luva, a luva é uma boa dica para se proteger? Não é, ela dá uma falsa impressão de segurança, porque na hora que você está usando a luva, você acha que está protegido, esquece e põe no seu rosto, e por isso é importante estar ensinando a gestante para ela não fazer isso. E a outra coisa que a gente sempre deve comentar com as grávidas é, se a máscara fica úmida, a gente
tem que trocar a máscara, não é para pôr para secar a máscara. Se ela for uma máscara de pano, ela deve ir imediatamente para uma higienização. E a máscara pode sim ser lavada com as outras roupas, com qualquer tipo de sabão. Outras grávidas podem estar perguntando para a gente, né? Eu estou num ambiente, toco um celular de uma outra pessoa, eu posso pegar? Não pode, né? Porque a gente vai mostrar como o Covid, o SARS-CoV, o vírus se deposita em produtos, né, em objetos que podem transmitir o Covid, né? E as compras do supermercado, né? Eu posso guardar imediatamente, eu posso tocar nessas compras, também não pode, né? É chato, mas não pode, e a gente tem que ensinar a gestante sobre isso. Eu cheguei em casa da rua, eu preciso lavar minha roupa? Quanto tempo o vírus fica na roupa? Então, gente, lembrando que o contato indireto que transmite a doença, ele pode ser por diversos objetos, principalmente aqueles que muitas pessoas pegam: celular, maçaneta, corrimão, tecla de computador, tá? E se vocês forem ver, ó, no plástico o vírus fica vivo 3 dias, né? No papelão que vem do supermercado, até 1 dia. E quantas pessoas podem ter pego em algum objeto, né? E aí você levar para sua casa. E no tecido, que é o negócio da roupa, 2 horas. Então, quando você chega em casa, você não é obrigado a tomar banho, mas você tem que tirar a roupa e deixar em algum lugar que tenha um risco de não ter contato com as outras pessoas, né? Eu posso usar qualquer sabão? Pode. Isso é uma coisa que a gente tem que ensinar a gestante puérpera, que ela pode usar qualquer sabão, que o álcool a 70% mata o vírus, inativa o vírus rapidamente, mas que não pode pegar pano úmido com o álcool a 70%, porque dilui o álcool e aí ele deixa de funcionar. Então, a gente tem que falar em toda consulta de pré-natal, em todos os dias que a gente passa visita, né, que o principal cuidado é higienização das mãos. É lavar a mão com água e qualquer sabonete na frente, no dorso, entre os dedos, no polegar, tá? E se não houver a possibilidade disso, usar o álcool gel, né? E a gente tem que lembrar que o vírus entra nas pessoas porque ele tem essas espículas e ele é transmitido por pessoas que estão doentes, mesmo quando elas ainda estão no período de incubação e ainda não manifestaram nenhum sintoma. Aí ele vai entrar pela mucosa da boca, do nariz ou do olho, vai entrar no sangue, causar um grande processo inflamatório, né? E essa inflamação vai atingir diversas áreas da pessoa. No pulmão vai dar um quadro de pneumonia, no cérebro pode dar uma encefalite, no rim pode dar uma insuficiência renal e diálise, no intestino pode dar diarreia e nas veias pode provocar alterações que levam a um risco maior de trombose. E por que a gente está insistindo tanto nas formas de prevenção? Porque a grávida, né, que antes a gente achava que era uma pessoa que não tinha maior risco, ela tem quadros clínicos variados do Covid. Ela pode ter a sorte de ser assintomática, mas ela pode rapidamente evoluir para quadros mais graves. E isso acontece porque a grávida já é uma pessoa extremamente inflamada, que teve que usar muito o seu sistema imunológico para poder aceitar os antígenos paternos que estão no concepto. Tá? Então ela já tem uma reação imunológica de inflamação muito grande que se junta à inflamação da doença. E além disso, a natureza fez a gestante ter mudanças no seu corpo, como o aumento dos fatores procoagulantes, a diminuição da atividade fibrinolítica e um volume plasmático muito aumentado,
para que ela não sangre muito na hora do parto. Mas isso que faz ela não sangrar tanto na hora do parto aumenta muito o risco dela ter trombose. E se o COVID tem inflamação e tem risco maior de trombose, a grávida é uma pessoa que, pelas modificações gravídicas gerais, pode apresentar um quadro extremamente grave. E se antes a gente, logo no começo da pandemia, achou que as grávidas não tinham quadros muito importantes, logo nós começamos a ver que as grávidas têm uma chance maior de serem hospitalizadas, de precisarem de UTI, de terem a necessidade da ventilação assistida, têm um risco maior de parto pré-termo e de cesárea, e elas resolvem aumentar o risco da morte materna, né? Elas resolvem mostrar para a gente que a doença é tão importante que houve um aumento do número de casos de morte materna, principalmente no terceiro trimestre da gravidez e no puerpério, né? E principalmente em mulheres que já tinham uma comorbidade anterior, como serem obesas ou diabéticas ou terem alguma hipertensão ou qualquer outra doença cardiovascular. Então, parece bobinho falar que é importante lavar a mão, que é importante ensinar que tem que lavar a mão, ensinar que tem que usar o álcool gel, ensinar que tem que usar máscara. Mas nós temos que pensar que nós estamos com uma mulher que tem um risco de morrer na nossa frente. E que isso que nós falamos todos os dias, todos os minutos, é fundamental. A senhora tem que usar máscara, a senhora tem que lavar a mão, a senhora tem que usar o álcool gel para que a sua gravidez seja tranquila e não haja um risco maior nem para a senhora e nem para o seu filho de nascer prematuro. E isso vai acontecer até a gente ter a felicidade, que hoje a gente está falando tanto, das vacinas, né? Só que as vacinas, a gente está, os laboratórios, todos os países estão estudando a eficácia da vacina, que é aquela ação da vacina numa fase experimental. A efetividade, que é quanto ela vai proteger os indivíduos na população em geral, na vida normal, nós ainda não sabemos. E também nós não vamos ter logo de cara a possibilidade de usar as vacinas em gestantes, porque elas não estão sendo estudadas em gestantes. Lógico que nós temos visto que as vacinas que nós temos tido a possibilidade de conversar ou de eventualmente conseguir usar aqui no Brasil têm altos índices de eficácia. Nós ainda não sabemos qual vai ser o índice de efetividade. Então, nós temos que falar para lavar a mão, para usar máscara e para usar o álcool gel. E a gente não pode esquecer que é muito importante, tanto para a gente fazer o estudo epidemiológico, para proteger as nossas gestantes, mas também para proteger os nossos profissionais de saúde, que é importante identificar quem está com a doença. Por isso, no nosso manual, houve a recomendação de se fazer a pesquisa do PCR, do SARS-CoV, para a identificação do SARS-CoV, em todas as gestantes que internam para qualquer tipo de assistência, né? De preferência, quando ela tem algum sintoma, na hora de uma internação eletiva e quando não há possibilidade, fazer algum tempo antes, se for uma internação eletiva 3 dias antes, ou se não houver a possibilidade de ter o resultado em até 3 dias, fazer com 37 semanas para identificar os casos. E pensando nos nossos profissionais de saúde, é muito importante a gente também dentro dos nossos serviços estar falando e recomendando e repetindo a forma adequada de usar os EPIs e por isso nós apresentamos uma simulação de como usá-los. Então, qual é a importância do manual?
é realmente mostrar as coisas importantes na assistência, a boa assistência gestante puérpera com Covid, né? E a gente sabe que o Brasil é um país extremamente grande e extremamente diferente. E por isso esse grupo que fez o manual está se disponibilizando a responder dúvidas que vocês eventualmente tenham, e nós vamos apresentar um e-mail para o qual vocês podem dirigir essas dúvidas, e alguns de nós vamos estar o tempo todo tentando responder essas dúvidas. E provavelmente em janeiro nós vamos começar um sistema de sessão Tira Dúvidas, 1h de manhã e 1h à tarde, com os profissionais que compuseram esse grupo de trabalho, para que vocês possam discutir casos, tirar dúvidas, que sejam de Covid ou de qualquer outra doença que possa determinar uma morbidade, uma mortalidade materna. Muito obrigada e fico à disposição. E obrigada a todos que participaram do grupo de trabalho, que são as instituições aqui presentes.